A aula de hoje é sobre o metabolismo do cálcio e aqui quem está falando é a professora Luciana Oliveira, da Fisiologia e CS UFBA. Bom, o homem adulto, né, ou seja, uma pessoa de mais ou menos 70 quilos, tem cerca de 1,2 quilos de cálcio no corpo, sendo que 99% desse cálcio vai estar localizado nos ossos. 1% que sobra fica metade como um cálcio ionizado no plasma e a outra metade está dentro das células, fazendo as diversas funções que nós já vínhamos falando em outras aulas. Algumas funções que a gente tem que chamar atenção é a resistência das membranas celulares, a permeabilidade das fibras nervosas ao sódio, o cálcio é um ótimo estabilizador de membrana neural, a força da contração muscular e músculo esquelético, liso e miocárdio, né? Porque são músculos que dependem do cálcio para ter contração, e também coagulação sanguínea. A parte da coagulação vocês vão ver no próximo semestre, mas o cálcio ele é um cofator que permite a ativação de algumas enzimas na cascata da coagulação. Bom, quando o cálcio ele se combina com o fosfato, ele vai formar sais que vão fazer parte do osso. Então, a gente tem duas combinações possíveis que fazem parte dos ossos, que são o fosfato de cálcio e a hidroxiapatita. Qual a diferença entre eles? O fosfato de cálcio, ele é uma combinação de cálcio com fosfato que é mais instável e ela pode ser reabsorvida rapidamente quando o corpo precisa disponibilizar cálcio, por exemplo, para o sangue. Então, ele vai ativar uma osteólise, né, vai quebrar o osso, e aí, nesse momento, o que ele está quebrando é justamente o fosfato de cálcio. E a hidroxiapatita, que é a combinação mais estável e que faz parte, né, é a responsável pela formação da maior parte do nosso osso. Bom, para evitar que esse cálcio e o fosfato, que estão presentes no sangue, estão circulando, estão presentes em outras células, para evitar que haja uma junção desses dois elementos e sejam formados sais, existe o pirofosfato. Então, o pirofosfato ele é conhecido como inibidor tecidual de calcificação e ele impede que o cálcio, então, se ligue e precipite nos tecidos. E nós vamos ver que em algumas situações ocorre realmente uma calcificação em áreas anômalas, né? Ou seja, não dentro de osso, justamente por falta do pirofosfato ou por conta dos níveis muito altos de cálcio e fosfato, que fazem com que a combinação, assim, eles saturam o sistema e aí a quantidade de pirofosfato não é suficiente para impedir essa calcificação. Bom, essa figura é uma figura que mostra que nós ingerimos numa dieta normal, pelo menos deveríamos ingerir 1.000 miligramas de cálcio e uma boa parte vai ser reabsorvida. Só que essa parte da absorção corresponde só a 35% do que a gente ingere. Todo o resto a gente vai perder nas fezes e uma parte, inclusive, vai ser secretada. Ela vai sair do fluido extracelular e vai ser jogado no lumen intestinal, geralmente ou em trocas, né? Então a célula precisa colocar cálcio para fora para captar, para absorver alguma coisa, mas também pela descamação das células, né? A mucosa do intestino, ela é renovada continuamente. Então o que a gente vê é que desses 650 que ficaram, né, a partir do que foi ingerido na dieta e não foi absorvido, mais os 150, nas fezes, normalmente uma pessoa elimina 800 miligramas de cálcio. E do fluido extracelular, então a gente sabe que o sangue ele é filtrado diversas vezes ao longo do dia, né? Toda a nossa volemia. E uma parte vai ser reabsorvida, principalmente no túbulo contorcido proximal, mas uma parte vai ser perdida. E aí isso vai corresponder a 200 miligramas de cálcio. Então, a soma do que a gente perde nas fezes e na urina corresponde ao que foi ingerido na dieta. Ah, mas professora, minha dieta não tem 1.000 miligramas. E é muito comum não ter, principalmente pessoas adultas ou idosos, porque a pessoa vai modificando a alimentação. Então, muita gente tirou o leite da dieta, ou quando ingere leite, ingere ele misturado com café. E é importante chamar a atenção que o café ele tem quelantes de cálcio e isso diminui a absorção do cálcio no leite.
Então, aquele leite, a menos que seja uma situação em que a pessoa botar muito mais leite do que café, aquele leite que a pessoa adiciona no café só para dar uma cozinha ou para quebrar o café, não tem cálcio suficiente, é como se não ingerisse cálcio, tá? Aí, as outras fontes de cálcio vão ser os outros derivados de leite, então a gente vai ter queijo, iogurte, mas mesmo assim, depende de quanto que a pessoa ingere por dia. E a gente tem outros componentes, né, para que, por exemplo, quem é vegetariano ou é vegano e que não ingere nenhum produto animal, nós temos cálcio no tomate, no brócolis, em alguns elementos. Só que a quantidade que você tem que comer para ter um bom aporte de cálcio, às vezes é muito grande e a pessoa não tolera. Bom, desse cálcio que é absorvido e vem para o sangue, né? Uma parte vai estar nesse que a gente chama de fluido extracelular e outra parte está num pool que é chamado de rapidamente intercambiável, ou seja, ele está dentro de células, só que ele pode ser retirado e jogado para a circulação muito facilmente, se assim o corpo precisar, né? Ou se aquela célula precisar. Então, às vezes, como eu já falei, a gente pode fazer trocas iônicas e com isso a gente tem, então, 4.000 miligramas de cálcio. E nós vemos que no processo de remodelamento ósseo, 500 miligramas estão entrando e 500 miligramas estão saindo. Então, isso aqui é para mostrar que o osso é uma estrutura viva. Na histologia, vocês veem bem isso assim, no processo, que a formação e a reabsorção óssea elas acontecem continuamente e dessa forma é como se fosse, a gente costuma pensar que o osso é como se fosse uma coluna de concreto, mas na verdade o osso ele é como se fosse uma coluna de tijolinhos, só que esses tijolos eles não estão presos por cimento. Então eu posso sim puxar um bloco que o osso não vai desabar. E aí continuamente está acontecendo. Então, blocos estão sendo retirados e blocos estão sendo recolocados. E dessa forma, o osso ele permanece sempre com formação e reabsorção. Claro que existem fases da vida em que eu vou ter mais formação e outras fases eu vou ter mais reabsorção. Então, na infância e na adolescência, muito mais formação do que reabsorção. E isso vai chegar mais ou menos até os 25 anos. Com 25 anos, você chegou no pico máximo de massa óssea, ou seja, quando você tem uma maior densidade óssea, e aí depois disso, agora vai ter mais reabsorção do que formação. E se você não fez um bom pico de massa óssea, agora se torna um problema. Por quê? Porque o osso vai ter mais reabsorção, e se ele for um osso menos denso, ele vai ficar com baixa densidade muito mais precocemente e na velhice vai ter osteoporose. Já em relação ao fosfato, nós também devemos ingerir 1.000 miligramas de fosfato na dieta e na sequência 650 miligramas vão ser absorvidos, né, indo para o fluido extracelular e 350 miligramas vai ser eliminado nas fezes. Aqui no caso, a gente não vai perder, não vai secretar esse fosfato e ele vai ser armazenado aqui numa parte no fluido extracelular, mas a principal, assim, a principal fração do fosfato do nosso corpo está realmente nos ossos, da mesma forma que o cálcio, e uma parte vai estar nos tecidos moles, já que o fosfato vai compor o ATP, o AMP cíclico, o GMP, vai fosforilar toda a parte de glicose, as sinases, né, as enzimas que vão fosforilar proteínas, tudo isso é com fosfato. E a partir do fluido extracelular, então, que ele pode ser filtrado nos rins e ser eliminado. Então, a 10% do que é filtrado vai ser perdido e no final nós ingerimos 1.000 miligramas no dia e nós perdemos 1.000 miligramas de fosfato no dia também. Bom, o osso ele tem dois tipos, né, histológicos, né, o chamado de osso cortical, que é a maior parte dos nossos ossos, e o osso trabecular. E dentro do osso existem 3 células que são as células principais do ponto de vista da fisiologia óssea. Eu tenho o osteoblasto, o osteócito e o osteoclasto. E eu dividi um pouquinho entre formação e reabsorção para poder a gente entender cada passo separadamente. Então, a
formação óssea, que é um processo relativamente curto, né? Ele dura 10 dias. Ele começa por síntese do colágeno pelos osteoblastos. E o osteoblasto, então, ele vai secretando esse colágeno e formando o que é chamado de matriz osteoide. Essa matriz, então, ela vai ser jogada para esse espaço entre os osteoblastos e a partir daí vai haver mineralização com o depósito dos cristais, né, dos sais de cálcio com fosfato. Então, a gente vai ter tanto fosfato de cálcio quanto hidroxiapatita mineralizando. E depois que há essa mineralização, então agora aquele osteoblasto ficou cercado de osso mineralizado, ele agora vai se chamar osteócito, tá? Ele se transforma numa outra célula. E aí, depois que essa célula tá ali prontinha, totalmente circundada de osso mineralizado, ela vai começar a osteólise osteocítica. Osteólise porque ela vai quebrar esse osso, ela vai lisar esse osso, e aí vai começar a liberar o cálcio de volta para o sangue, então ele vai sair do osso para o sangue, e aí começa o processo de reabsorção. Além do osteócito, que faz osteólise osteocítica, o osteoclasto também é responsável por osteólise, só que a reabsorção óssea do osteoclasto é por uma digestão enzimática, e aí vai havendo, então, a quebra dos cristais que mineralizaram, né, que calcificaram a matriz osteoide, mas também a quebra da matriz. Então, a gente vai ter liberação de cálcio e fosfato, que vão vir do fosfato de cálcio e até da hidroxiapatita, dependendo da situação, mas a hidroxiprolina, a hidroxilisina e as piridinolinas são marcadores de reabsorção do colágeno. Então, quando nós estamos acompanhando clinicamente um paciente e nós vemos um paciente com baixa densidade mineral óssea, eu não sei se aquela densidade baixa é porque a formação está comprometida ou é a reabsorção que está comprometida. Então, eu faço essas dosagens, eu doso cálcio e fósforo e vou dosar a hidroxiprolina, hidroxilisina e piridinolinas, que vão me dar a informação em relação à reabsorção óssea. E a fosfatase alcalina é um exame, é uma enzima que está presente no osso e que ela está relacionada à formação. Então, a fosfatase alcalina para a formação e esses outros marcadores para a reabsorção. Bom, de novo aquela nossa velha tabelinha, né? Então, a gente tem várias substâncias que estimulam formação óssea e várias substâncias que estimulam a reabsorção óssea. E nós vamos ver que tem alguns elementos que estão dos dois lados, né? Então, vamos falar só de formação primeiro. Então, quem estimula o GH, né, que é o nosso hormônio de crescimento, e a IGF, que nós já vimos lá na aula de hipófise anterior, que é o efetor do crescimento propriamente dito. Então, ele também estimula a formação. A insulina, que eu falei lá para vocês na aula de pâncreas, que ela é um hormônio anabolizante, ela também é pró-formação óssea. Os hormônios sexuais, eles vão ser tanto pró-formação, ou seja, estimular a formação, quanto são extremamente importantes para inibir a reabsorção. E isso é o que justifica a osteoporose da menopausa, porque durante a menopausa, como eu já expliquei, a menopausa é uma falência ovariana, aquela mulher deixa de produzir os hormônios sexuais e, consequentemente, desequilibra a balança. Então, a formação deixa de ser estimulada e a reabsorção deixa de ser inibida. Então, acaba tendo mais reabsorção. A gente não pode deixar de falar da vitamina D. A vitamina D é um hormônio extremamente importante, sim. Eu falei hormônio, né? Apesar do nome ser vitamina, mas, por definição, hormônios são substâncias que interferem com o funcionamento de outras células, as células próximas ou à distância. E a vitamina D, ela faz isso. Então, eu vou falar mais um pouquinho sobre ela mais na frente. Só que vocês podem ver que a vitamina D tanto estimula a formação quanto estimula a reabsorção, certo? Por conta do mecanismo de ação dela. Então, ela vai tanto estimular o depósito do cálcio no osso, né, e a mineralização, né, essa calcificação, como ela vai promover um pouco de reabsorção óssea. Por quê? Porque vocês vão ver que esses dois processos são interligados. O osteoblasto, quando ele é ativado, ele também ativa o osteoclasto. Bom, aí a gente vai ter
o TGF, né, que é um fator de crescimento tumoral, o PDGF, que é um fator de crescimento derivado de plaquetas, que também são substâncias que promovem formação óssea, a calcitonina, que eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso, e o PTH. Vocês vão ver que o PTH é o nosso principal hormônio de reabsorção óssea, é o principal hormônio hipercalcemiante. Mas, como para fazer a reabsorção óssea, ele precisa ativar o osteoblasto, então ele também tem um pequeno papel na formação óssea. Bom, daí a gente já começou a falar dos que estimulam a reabsorção, e aí a gente vai ver que o cortisol é uma substância, um hormônio que promove reabsorção óssea. Ele é um hormônio que vai, junto com o hormônio tiroidiano, promover reabsorção óssea. E vocês veem que ele é um hormônio que inibe formação. Por que eu estou chamando a atenção desse aspecto, inclusive? Porque, por exemplo, crianças que são asmáticas ou que têm doença alérgica muito importante ou doença autoimune, e daí é preciso usar cortisol em doses corticoides, né? Em doses muito altas, isso vai comprometer o crescimento daquela criança, porque tanto o cortisol vai inibir formação, como vai promover reabsorção. Então, o osso vai ficar mais fraco e o crescimento vai ficar comprometido. Bom, além disso, a gente tem mediadores inflamatórios que estimulam a reabsorção. Então, as prostaglandinas, as interleucinas 1 e 6 e o TNF, que é o fator de necrose tumoral, tanto o tipo alfa quanto o tipo beta, eles estimulam a reabsorção. E isso é importante na clínica quando a gente está vendo uma pessoa que tem, por exemplo, osteomielite. A osteomielite é uma inflamação da medula óssea, certo? Ou seja, que está dentro do osso. Só que com a questão desse processo inflamatório e a produção desses mediadores inflamatórios, o osso ele vai sendo desmineralizado naquela região e às vezes o paciente vai chegar para a gente com uma lesão na pele que parece um furúnculo. E aí quando você vai investigar, você vê que na verdade não é um furúnculo, é um pus que está vindo de dentro do osso, certo? Por quê? Porque esses mediadores inflamatórios foram reabsorvendo, abriram um caminho no osso, depois ele abre nos tecidos moles e aí chega para esterilizar, ok? E na inibição, a calcitonina é um hormônio importante para a inibição, é o papel, assim, um dos mais importantes dele. Ele é o nosso hormônio hipocalcemiante e eu vou falar mais sobre ele lá na frente. E além disso, TGF-beta, interferon gama e o óxido nítrico também vão fazer inibição de reabsorção. Bom, eu dividi a aula por hormônio, né, por mediador, então a gente vai falar da vitamina D, depois do PTH e por fim da calcitonina. A vitamina D, ela é um hormônio que é produzida na pele após exposição solar e sim, é no pior horário de radiação UV, porque a gente precisa da radiação ultravioleta para pegar o precursor, né, que é o 7-deidrocolesterol, que está na pele, e aí com a ação enzimática ele vai ser convertido no colecalciferol. Aí esse produto ele vai passar pelo fígado para sofrer a primeira hidroxilação, que é na posição 25, e só depois ele passa no rim para fazer a fosforilação na posição 1, e daí ele vai se transformar nesse produto ativo aqui, que é 1,25 de hidrocolecalciferol, ou vitamina D3, tá? Que é o nome que a gente mais ouve falar. E essa síntese, ela vai ser inibida pela própria vitamina D, né? Como uma forma de autorregulação. E ela é estimulada pelo PTH, porque nós vamos ver que algumas das ações do PTH não são do PTH diretamente. É porque o PTH aumenta a atividade, a síntese da vitamina D, consequentemente, a atividade da vitamina D, e aí ele vai ter esses efeitos também. E o que a vitamina D faz? Principalmente absorção intestinal de cálcio e fosfato, tá? Tá faltando aí no slide agora que eu percebi, mas ele absorve os dois, tanto cálcio quanto fosfato, ok? Ah, não, tá escrito embaixo, depois é que eu vi. E existem doenças por deficiência de vitamina D, o raquitismo e a osteomalácia são doenças clássicas, né, que tem uma deficiência da vitamina D, consequentemente não tem mineralização óssea,
a matriz osteoide ela é produzida e não há mineralização, então o que acontece? Fica só essa parte rica em colágeno e o osso fica muito mole, muito flexível. Então a gente vai poder sim ter lesão e comprometimento do crescimento. Qual é a diferença entre raquitismo e osteomalácia? É a idade da pessoa, tá? Raquitismo é uma doença de pessoas jovens, então quando a deficiência da vitamina D tá acontecendo na infância e na adolescência. E a osteomalácia, ela é uma doença de idosos, de pessoas mais velhas, de adultos mais velhos e idosos que têm deficiência de vitamina D. Geralmente porque estão acamados ou porque estão sem receber radiação solar, né, não saem de casa. E aí, se ninguém fizer a reposição dessa vitamina D, a pessoa vai sim ter deficiência, tá? Bom, aqui é só para mostrar essa cadeia de síntese da vitamina D. Então, o colecalciferol, ele é sintetizado na pele, daí ele é liberado, passa no fígado ele vai formar a 25-hidroxicolecalciferol, que é a primeira hidroxilação, depois nos rins sofre a segunda hidroxilação, e daí a vitamina D3 agora vai estar ativa, e ela pode tanto ativar a proteínas de ligação do cálcio, essa ATPase estimulada pelo cálcio, fosfatase alcalina, todos esses vão estar relacionados à absorção intestinal de cálcio e, consequentemente, o aumento do cálcio citoplasmático, né? do cálcio intracelular, no citoplasma não, do cálcio no plasma, tá? Da calcemia, do cálcio no sangue. E quando esse cálcio aumenta no sangue, isso acaba inibindo o PTH, né? A gente vai ver que o cálcio é o grande regulador da secreção de PTH, e como o PTH tinha um papel de estimular o rim, então quando eu disser para vocês, não, porque os efeitos do PTH são via vitamina D, é nesse ponto aqui, o PTH estimula a ativação da vitamina D, a colocação da hidroxila na posição 1. Existe também o 24-25 de hidroxicolecalciferol, só que o 24-25 é inativo, tá? É uma forma que o organismo usa para inativar a vitamina D. Em relação às ações da vitamina D, a absorção intestinal de cálcio é a principal, junto com o fosfato, como eu já falei, e ela também, a vitamina D, determina a expressão de uma proteína que fica dentro do enterócito e ela liga o cálcio para evitar que esse cálcio se ligue ao fosfato e comece a mineralizar ali, tem a calcificação já no intestino. E uma coisa interessante é que apesar da vitamina D ser sintetizada com a exposição solar, a gente não precisa tomar sol todo dia, ok? A vitamina D ela permanece no nosso corpo por alguns dias, são necessários apenas 15 minutos de sol sem protetor solar em alguma parte do nosso corpo. E aí é o momento em que os endócrinos brigam com os dermatos, porque os dermatos eles querem que a pessoa use protetor solar para não ter envelhecimento, né, o fotoenvelhecimento que é real, e não ter o câncer de pele, que também é real. Só que se você sair 100% coberto e não tiver nenhuma exposição UV, você vai fazer deficiência de vitamina D e vai ter doença por conta disso. Então, alguma parte do corpo, bota a perna para fora para tomar um solzinho, ou pega 15 minutos de sol sem protetor no braço e aí depois você põe, né? O fotoenvelhecimento também não é uma coisa assim tão imediata. Agora, um detalhe interessante é que apesar do enterócito precisar da vitamina D para expressar os transportadores e absorver o cálcio, mesmo se a vitamina D deixar de existir, enquanto aquela célula do enterócito estiver ali, ela vai conseguir absorver. Então, eu posso viver com períodos de deficiência de vitamina D sem ter um comprometimento maior. E a vitamina D também pode agir no rim, ela pode reduzir a excreção renal do cálcio e do fosfato, né, promovendo reabsorção tubular, mas esse é um efeito bem fraquinho. A gente vai ver que isso acontece mais com PTH. Aqui é para mostrar só uns exemplos de deficiência de vitamina D. São duas crianças, mas vocês conseguem perceber como as pernas estão arqueadas, né? E esse arqueamento é justamente porque, como o osso não foi mineralizado, né? Já que a vitamina D é importante para a mineralização óssea,
o osso ele fica maleável e quando você bota a criança em pé, a perna vai entortando. Se for uma criança muito pequena, gente, assim, de 1 ano, que ela comece a andar, e é por isso que a gente fala assim, a criança ela só anda quando a gente, né, deixa ela se levantar com os próprios braços e sustentar o próprio peso. Porque não é raro a gente ver pessoas que querem botar a criança para andar, e aí segura as mãos, né, como se fosse um bonequinho, e bota a criança em pé. Se a criança ainda não ficou em pé sozinha, é porque a estrutura muscular dela não está pronta, ela não vai ter força para se manter daquele jeito. E aí sim é que vai ter sobrecarga para o osso. Quando o músculo tá bom, daí o dano vai ser um pouco menor. Isso eu tô falando nas pessoas que têm vitamina D. Se não tiver vitamina D, se tiver deficiente, aí realmente o osso é muito frágil e ele vai entortando, sendo necessária a reposição. A depender do grau de angulação, essa deformidade vai ser irreversível, ok? Vamos falar agora do PTH. Então, o PTH é o paratormônio, ele é produzido pelas paratireoides, lá nas células principais. E esse paratormônio, ele é um hormônio muito interessante, assim, a gente tem uma forma de regulação que é pelo nível da calcemia. Tá, mas como que funciona isso? Então, existe um receptor sensor, que é o que a gente vai ver nessa figura aqui. Existe um receptor sensor que ele vai, tá vendo? Ele estava no citoplasma da célula, ele foi colocado na membrana e ele vai, quando o cálcio se liga a esse receptor, ele vai sinalizar inibindo o gene do PTH. Consequentemente, o PTH não vai ser sintetizado e eu desligo o sistema. Se a calcemia cair, ou seja, a quantidade de cálcio no sangue reduzir, daí não vai ter cálcio para ligar no receptor e daí o gene vai ser desinibido. E aí ele vai começar a produzir o PTH. O PTH ele é produzido inicialmente como um pré-pró-hormônio, como a gente já viu para outros hormônios peptídicos, e aí ele vai sendo ativado. Essa ativação acontece ainda dentro da célula da paratireoide e ele já vai ser liberado como PTH ativo por exocitose, ok? Bom, eu peguei essa figura, que é uma figura bem legal, para falar da relação osteoblasto-osteoclasto. Normalmente a gente entende o osteoblasto como a célula relacionada à formação óssea e o osteoclasto como a célula relacionada à reabsorção óssea. Só que o que é que se viu? Existe uma comunicação entre essas células que vai determinar se eu estou tendo mais formação ou mais reabsorção. Então, existe nessa célula aqui, né, que é o próprio osteoclasto, né, essa que está em rosinha, ela tem um receptor que é chamado de RANK. RANK é o receptor ativador do fator nuclear kappa-beta. E esse kappa-B, é uma substância intracelular que vai estar relacionada com a ativação dessa célula, né, do osteoclasto. O osteoblasto é que tem o receptor para o PTH. Então, o PTH liga no seu receptor, é um receptor para PTH mesmo, e agora esse osteoblasto vai liberar o RANK-L. O RANK-L é o ligante, né, o Lzinho, é o ligante do RANK. E aí, com isso, ele vai ativar o osteoclasto, né, e promover a reabsorção óssea, que é isso que a gente está vendo aqui embaixo na figura. Só que quando é que o osteoblasto é só pró-formação, né? O osteoblasto é a nossa célula de formação óssea. Então, quando existe o osteoblasto, ele produz a osteoprotegerina, que a gente chama de OPG. Essa osteoprotegerina, ela vai inibir, bloquear o RANK-L. E se ela bloqueia o RANK-L, não tem ligante para ligar no receptor, né, no RANK, e, consequentemente, não tem ativação de osteoclasto. E aí você inibe a reabsorção óssea. Bom, então se a gente fosse sumarizar as ações do PTH, o PTH ele faz reabsorção óssea, né? Ele faz a osteólise e
tanto osteólise osteocítica quanto por ativação de osteoclastos, mas lembrando, não é uma ativação direta. Ele também vai agir no rim, promovendo a síntese da vitamina D ativa. Lembram que eu falei que a hidroxilação na posição 1 é que vai ativar a vitamina D. Mas ele também age no intestino, na alça de Henle, né, nos rins, no néfron, promovendo a reabsorção de cálcio e a secreção de fosfato. É um transportador que troca cálcio por fosfato. Então, consequentemente, o PTH ele vai aumentar a calcemia e reduzir a fosfatemia. E, por fim, o efeito no trato gastrointestinal, que se atribui ao PTH, mas não é dele, a absorção de cálcio é via vitamina D3. Então, ele estimula a síntese renal, né, da vitamina D ativa, e essa vitamina D3 é que vai agir no intestino, né, no enterócito, promovendo a absorção de cálcio. Eu queria mostrar para vocês só essa questão que quando a gente fala que o PTH, ele ativa a formação da 1,25. Então, o que a gente vê aqui, né? O PTH tem um receptor do PTH, ele ligou nesse receptor que está em verdinho, e isso vai ativar o CYP27B1, que é um gene que vai sintetizar a 1-alfa-hidroxilase. E essa 1-alfa-hidroxilase é a enzima que transforma a 25-hidrox na 1,25. Quando a 1,25 é sintetizada, ela sim vai inibir a CYP, né? Vai inibir o gene e, consequentemente, vai parar a formação de vitamina D. E eu queria só mostrar para vocês rapidinho, porque vocês também vão ouvir falar disso lá na parte de clínica médica, do FGF23, que liga no receptor de FGF e ele tem um papel de inibir a 1-alfa-hidroxilase. Então, essa é uma via de inibição da ativação da vitamina D, né? Da forma ativa da vitamina D. E, geralmente, esse FGF23, ele vai ser regulado pelos níveis de fosfato. Então, isso aqui acaba sendo bem importante. Bom, existe um PTHRP. O PTHRP, ele foi descoberto em doenças neoplásicas, né, em cânceres. E aí se via que o paciente parecia ter um quadro de hiperparatireoidismo, mas não era hiperpara. E aí, quando foram ver, era um peptídeo que era muito semelhante estruturalmente ao PTH. Ele, inclusive, se liga no mesmo receptor, só que ele não tem exatamente todas as ações. Ele vai ter a mesma ação óssea e a mesma ação de reabsorção renal, mas ele não aumenta a formação da 1,25, né? Ou seja, da vitamina D3 ou vitamina D ativa. Só que, para qualquer célula produzir um peptídeo, é preciso que a gente tenha aquele gene no DNA, né? No genoma. Então, eles foram atrás para ver o que é que esse gene fazia em células não cancerosas. E aí eles viram que, na verdade, a gente tem PTHRP em vários tecidos do nosso corpo e ele age como um adjuvante do PTH. Então, ele é produzido, por exemplo, no epitélio mamário para justamente permitir que o cálcio passe para o leite. Na placenta, para ajudar no trânsito, né, para que haja uma passagem adequada de cálcio para o bebê, né, e na paratireoide do feto, o que produz é PTHRP, a gente só vai deixar de produzir PTHRP depois que nasce. Está relacionada à resistência da pele, né, com os ceratinócitos, e as células cancerosas, que foram as iniciais, né, que foram eles descobriram. Bom, a regulação do PTH é feita, então, como eu já falei, a calcemia é extremamente importante. A hipocalcemia estimula, né, porque não tem cálcio ligando no receptor sensor e, consequentemente, aumenta o PTH. E a hipercalcemia inibe, por aquele mecanismo, né, liga no receptor sensor e deixa de sinalizar para ativar o gene. A vitamina D3 também inibe PTH, até porque isso é sim uma alça de feedback. Então, o PTH estimula a síntese da vitamina D3 ativa, né, que é a vitamina A1,25, e a A1,25 inibe a produção de PTH. Em relação aos níveis de magnésio, gente, é confuso como está escrito na figura mesmo.
tá? Como lição, vocês vão pedir magnésio, e se o magnésio estiver baixo, vocês vão repor. Se o magnésio estiver alto, vocês vão usar algum mecanismo de eliminação de magnésio. Mas eu não sei explicar para vocês porque o excesso de magnésio agudamente inibe e cronicamente estimula, e vice-versa. Na linha de inibição, a gente tem as prostaglandinas, alguns agonistas alfa-adrenérgicos e a cromogranina. Cromogranina é um peptídeo que é produzido também na célula da paratireoide e ela vai inibir o PTH porque ela vai inibir aquela célula como um todo, tá? E como então ela é produzida, é um coproduto que é liberado junto com o PTH, nós consideramos isso regulação autócrina, que é a mesma célula que regula ela mesma. E olhando a lista da estimulação, a adrenalina pode estimular, mas só quando ela liga em receptores beta. Então, como a gente não tem frequentemente como selecionar, não, eu só quero os efeitos benéficos da adrenalina, então ela pode sim, excesso de estresse pode sim comprometer a secreção de PTH. A dopamina e a histamina também são estimuladores de PTH. E um detalhe que é importante chamar a atenção é que, a depender do horário do dia ou da fase da vida, eu posso ter níveis variáveis de PTH. Então, hoje a gente sabe que o PTH está mais alto em idosos e durante a noite, tá? Não necessariamente durante o sono. Talvez tenha alguma coisa a ver com aquela coisa do ciclo de claro e escuro. Imagens são imagens de internet também, não são pacientes meus, mas é para mostrar um caso de hiperparatireoidismo. Então, hiperparatireoidismo, eu tenho um aumento da produção do PTH, né, de secreção de PTH. Consequentemente, o PTH promove o quê? Reabsorção óssea. Então, a gente vai ter realmente a formação de até cavernas no interior dos ossos, uma reabsorção excessiva e centralizada. E aí eu quero falar desses tumores marrons. O nome é tumor marrom, mas não tem nada a ver com tumor. Na verdade, são áreas do nosso osso que tem muito macrófago, tá? Muito osteoclasto. Então, são áreas em que está havendo maior reabsorção. Quando os antigos faziam um estudo daquela peça, né? A pessoa morreu e ia lá estudar o osso, via marrom e aí achava que era tumor, mas na verdade é simplesmente reabsorção óssea excessiva que vai lotando aquela célula, a célula não consegue dar conta e aí ela vai permanecendo ali naquele local. No hiperparo, o indivíduo tem hipercalcemia com hipofosfatemia. Por quê? Porque o PTH ele promove nos rins a reabsorção de cálcio e excreção de fosfato. Então, eu sei, tá, mas você falou que a vitamina D traz os dois no mesmo sentido, exatamente. Vitamina D absorve os dois e excreta os dois no rim. É um efeito fraco, mas é nesse sentido. O paratormônio não, ele promove aumento da calcemia e redução da fosfatemia. Então, se a gente olhar aqui nessa figura, nessa radiografia de segmento cefálico, né, a gente percebe que tem umas áreas que parece que tá comido, assim, que tem buraco no osso. Se vocês passarem a mão, gente, não tem buraco nenhum, certo? Aqui são simplesmente áreas que houve reabsorção óssea, e aí essa reabsorção tirou cálcio, né? Tirou os cristais de hidroxiapatita e fosfato de cálcio desse local, e aí agora ele deixou de ser radioopaco para ser radiotransparente. E essas outras figuras, aqui também é para mostrar a clavícula, tá? Essa parte de baixo. Houve uma reabsorção do terço distal da clavícula. De novo, se você palpar, a clavícula tá aí, mas tá só a parte desmineralizada. Tanto que aí sim aumenta muito o risco de fratura e a gente tem que investir para tratar esse hiperparo o mais rápido possível para o paciente não ter nenhum dano maior. E uma outra questão é que eu falei para vocês que a gente tem o pirofosfato, que é para fazer inibição de calcificação, e tem que existir uma proporção entre a quantidade de cálcio e de fosfato que a gente tem no sangue. Então, no caso de hiperparo, em que o cálcio sobe demais, mesmo o fósforo não acompanhando, às vezes o produto, né, então cálcio vezes fósforo, dá um valor muito alto e isso sim aumenta a microcalcificação, que a gente vai chamar de microcalcificação metastática, porque
a distância. E aí, isso aqui que a gente vê nessa radiografia de mão, vocês primeiro conseguem perceber que a falange distal foi praticamente toda reabsorvida nessa pessoa, né? A mineralização óssea é importante e ela tem essas áreas de calcificação. Se vocês examinarem, vocês vão tocar e vocês vão ver que isso aí é duro, parecendo osso. Pode estar inflamado ou não, depende de quanto tempo levou para formar, mas ele está relacionado, então, a essas calcificações metastáticas. Aqui também são outras radiografias de pessoas com hiperparatireoidismo. Vocês veem uma fratura de fêmur aqui, né? E vocês percebem que a bacia tá toda com contorno irregular, porque já foi comidinha, né? Durante um tempo. O hiperpara também pode dar aqui essa outra radiografia mostrando as alterações cranianas. E em relação aos ossos, né? Aos ossos longos, eu posso ter mineralização em menor quantidade, e aí vai aparecer realmente como essas áreas esbranquiçadas, e isso aumenta muito o risco de fratura. A gente tem que ter um cuidado redobrado e tratar logo esse hiperpara que já está causando tanto dano. E o hipopara, eu não tenho uma foto aí para mostrar, porque realmente não tem nenhum sinal assim muito característico. O hipopara é o contrário. Então, o corpo deixa de produzir o paratormônio, e aí o indivíduo vai ter hipocalcemia, hiperfosfatemia, né? Lembrando que a regulação é invertida, e tetania. A tetania, ela está diretamente relacionada aos níveis de cálcio, de sódio. Então, se é um tecido que não tenha cálcio para estabilizar a membrana, ele pode ficar despolarizando de forma anômala. Bom, e por fim, o último hormônio é a calcitonina. A calcitonina é produzida pelas células C da tireoide. Sim, ela é um hormônio tireoidiano também, só que normalmente quando se fala hormônio tireoidiano, a gente só está se referindo a T3 e T4, tá? Mas a calcitonina também é produzida na tireoide em células que ficam ao lado dos folículos, né? Adjacentes aos folículos, por isso que são chamadas de parafoliculares. Ele tem uma peculiaridade que é ser o único hormônio que reduz a calcemia, tanto a vitamina D quanto o PTH, eles são hipercalcemiantes, e a calcitonina é um hormônio peptídico, é sintetizado a partir do RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro ele pode sofrer duas formas de splicing, duas formas de processamento. Uma forma vai dar a calcitonina e a outra forma vai dar o CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, que é vasodilatador e aumenta a força de contração do coração na sístole. O principal estímulo é a hipercalcemia, então ele tem como detectar os níveis de cálcio e fazer aumentar a secreção de forma um pouco diferente do que a gente vê em relação ao PTH. E o papel dela, tá? Ela é hipocalcemiante por quê? Ela vai desativar o osteoclasto, tá? Ela é um hormônio que antagoniza o PTH, só que ela antagoniza de uma forma muito mais fraca. Então, vocês vão ver que tem que ter um esforço maior para ter essa desativação do osteoclasto pela calcitonina. Bom, mas como eu disse a vocês, a calcitonina é produzida na tireoide. Então, se meu paciente tirar a tireoide, o que é que vai acontecer? Ele vai deixar de ter calcitonina, só que como o PTH tem sua secreção regulada realmente pelo nível de calcemia, né? Então, aquele receptor sensor caiu a calcemia, ativa PTH, subiu calcemia, inibe PTH. Então, ele consegue sozinho regular a calcemia, tá? A gente não precisa se preocupar com isso. E também existem situações patológicas em que vai acontecer hipercalcitoninemia, ou seja, um excesso da concentração de calcitonina. Só que a gente já sabe hoje que isso não vai causar hipocalcemia, justamente porque o PTH e a vitamina D vão se ajustar e à medida que for tendo uma tendência à hipocalcemia, eles conseguem compensar. Então, isso deixa a gente bem tranquilo. Aqui só é para mostrar esse ciclo da calcitonina e do PTH e no centro a homeostase do cálcio, né? Então,
Se está caindo, desequilibrou, isso vai ativar o PTH para restabelecer a calcemia. E se estiver subindo, isso vai ativar a calcitonina, ao passo que também inibe o PTH, mas principalmente aqui vai inibir a calcitonina, e isso vai fazer com que o que volte para o nosso corpo já não tenha uma atividade tão grande. E aí, para resumir, eu gosto sempre de colocar dentro de um contexto clínico, então vamos pensar um indivíduo com hipocalcemia. Ele vai aumentar a secreção de PTH, e esse aumento da secreção de PTH vai começar a baixar fosfato, né? Tanto no sangue quanto nos rins. Daí, eu também vou ter uma ação de ativação da vitamina D para a vitamina D3, que vai acontecer nos rins. E essa vitamina D vai cumprir seu papel, que é absorção intestinal de cálcio e fosfato, e ela também vai estar relacionada ao ciclo do osso, tá? Ela vai permitir a mineralização daquele osso. Bom, e aí com isso, aumentei a calcemia. A calcemia também vai aumentar porque você consegue relacionar a calcemia com o nível de PTH, né? Como eu já falei. Então, esse aumento da secreção de PTH vai fazer com que você perca no cálcio urinário, né? E aí, consequentemente, essa perda do cálcio urinário também vai ajudar na normalização da calcemia. E, por fim, é importante falar sobre o fosfato. Então, tanto o PTH quanto a vitamina D via absorção intestinal da dieta, a gente tem um aumento da secreção de PTH, que vai agir diretamente. Então, como ele reabsorve o cálcio e secreta fosfato, então a gente vai ver que aumenta o fosfato urinário. E, consequentemente, a queda da calcemia, o aumento da calcemia vai levar a uma inibição da secreção de PTH, né, que foi o primeiro hormônio a ser ativado aqui em cima, e essa redução da secreção de PTH vai fazer com que, em vez de fazer a oxidação, né, porque vocês lembram que o PTH estimula a uma alfa-hidroxilase, então, em vez de ativar a vitamina D, colocando na posição 1, a hidroxila, ela é colocada na posição 24. E aí, consequentemente, não tem. Ela é uma molécula inativa. Para que serve, então, professora? Para que o corpo faz molécula inativa? Gente, imagina agora as férias. Praia todo dia, a gente indo, se divertindo, horas e horas de sol. E aí, fazendo um monte de vitamina D, porque eu falei que precisava deixar o corpo com um pouquinho exposto e tal. Então, o meu corpo já está lotado de vitamina D. Para que eu vou precisar ativar mais vitamina D, certo? Então, aí ele vai colocando na posição 24 e vai acumulando 24 e 25. Quando esses níveis de 24 e 25 chegam a um determinado ponto, ou que o corpo vai precisar realmente regular isso, existe uma inibição, né, uma alfa-hidroxilase, e agora a célula vai passar a ser a 1,25 de hidroxicolecalciferol ou vitamina D3. E o aumento da calcemia não pode deixar de sinalizar para aumentar a calcitonina. Ah, mas se o excesso ou a falta dela não fazem diferença, por que a gente tem que falar sempre de calcitonina? Porque ela existe, ela é um hormônio, em pessoas normais ela vai estar funcionando. E esse aumento da calcitonina é o que vai diminuir a calcemia.